específico o setor que a Terezinha trabalha, que é o Senagem, que é a questão de sementes crioulas. Eu vou pedir ajuda para alguém que está aqui escrever para mim, porque a Terezinha convidou, né? Nós, não é só nós, é nós, acrescentar alguns pontos importantes que sejam não somente em relação à questão indígena, mas acredito que no Brasil já se tem avançado muito na discussão do sistema agroflorestal. Por favor. Então, coloca para mim, por favor, João. Foi em 2017, 2017, coloca aproximação Namuncurá, Embrapa. Namuncurá é a minha aldeia, né? Então, quando foi em 2017, né, a gente procurou a Terezinha, um grupo de mulheres da minha aldeia, a gente estava começando a conversar sobre a importância da nossa alimentação através do bioma cerrado, né? Meu bioma é o cerrado. E a gente tem vários tipos de tubérculos, né? As pessoas falam batatas, mas recentemente, em 2017. Recentemente, a gente sempre tem falado da importância de não buscar tradução, porque nem tudo tem tradução. E se a gente tentar buscar tradução em tudo, eu acredito que perde um pouco a essência. Então, a gente levou um pouco a questão de quais são os tipos de tubérculos que existem na nossa área. E em 2017, então, um grupo de 15 pessoas, a maioria mulheres, a gente veio na Embrapa Brasília, a gente visitou o banco de semente que eles têm, a gente visitou também um local que trabalha com o sistema agroflorestal, porque é isso, né? A importância de se estar dialogando com outros tipos de conhecimento, fortalecendo o que a gente já tem, mas também proporcionando essa troca. Porque eu acredito que o objetivo é o mesmo, né? Uma alimentação mais saudável. E quando foi agora, 2019, por favor, João, coloca PGTA. PGTA é um plano de gestão territorial e ambiental, né? A gente tem uma associação local, Namuncurá, e esse ano a gente está fazendo um PGTA, que é um plano de gestão territorial ambiental, da minha região específica, não da terra indígena, mas da minha região, Namuncurá, que é saber quais são as potencialidades e as vulnerabilidades que a gente está tendo na nossa região. Então, quando fala também dessas potencialidades e vulnerabilidades, a gente está focando em 3 questões específicas, que é a questão hídrica, né, porque o Cerrado, para quem não conhece, o Cerrado é o berço das águas. E eu costumo falar que o Cerrado ele precisa ser fortalecido, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser valorizado. Porque o Cerrado é o único bioma brasileiro que ele liga com outros 4. Alguém sabe dizer quais são os outros biomas que o Cerrado que ele liga? Caatinga, Mata Atlântica, Floresta Amazônica e Pantanal. Ele só não liga com os Pampas, na região sul. Ou seja, se a gente não reconhece essa importância do bioma cerrado, a gente vai fragilizar todos esses outros biomas, né? E 80% do nosso corpo é água. Então, percebendo, né, começando a ter essa percepção também do processo de mudanças climáticas, a gente está fazendo esse plano de gestão territorial ambiental na minha região. Por que isso? Mudanças climáticas não está afetando só nós, povos indígenas ou comunidades tradicionais. Afeta toda a sociedade, todo ser humano. Então, se a gente não começar a combater as mudanças climáticas, isso reflete nos modos de produção tradicional, porque até então se faz uma roça de toco. Na minha região, antigamente começava a chover no período de outubro. Então, se fazia o preparo do solo para plantar, através da roça de toco, para pegar as primeiras chuvas de outubro. Só que agora não está chovendo mais em outubro. Às vezes está começando a chover em novembro e olhe lá. As chuvas mais intensas estão vindo em janeiro. Então isso está enfraquecendo também até os modos de produção. Isso modifica a forma também de como guardar essas sementes. Então por isso é importante essa aproximação que a gente fez com a Embrapa e tentar buscar soluções em como a gente pode estar conservando essas sementes. Porque quando a gente vai conservar a semente, não é qualquer tipo de semente. Tem que ser a melhor semente. Para quê? Para guardar, para a gente fazer um outro plantio. Então, todas essas questões que acontecem no mundo sobre mudanças climáticas também afetam nós, povos indígenas, e qualquer ser humano
que tente buscar um modo de produção, digamos, mais orgânico, né? O pessoal fala, né, essa vibe do orgânico. Igual eu falo comida, não sei o que lá, gourmet. Tudo agora vira essa onda do gourmet. Tudo é o orgânico. Mas se pensar, a maioria dos povos tradicionais ou pequenos agricultores já fazem isso há muito tempo. Nem se pensava em orgânico. Era alimentação do dia a dia. Levando um pouco numa questão alimentar, além das sementes, por exemplo, teve uma época, fazer comida de banha de porco, um absurdo. Não se podia fazer comida com banha de porco. Aí começou os óleos, vários tipos de óleo, girassol, não sei o que, não sei o que. Mas se a gente for no mercado, é tudo transgênico. Aí vem a nova onda da alimentação. Não, vamos voltar a usar banha de porco, porque a banha de porco, ela é mais saudável. Então, muitas coisas da nossa forma de alimentação, antes, muitas vezes foi menosprezada pela sociedade, vou dizer urbana, mas não generalizada, mas boa parte dessa sociedade urbana e industrial. Então, o que percebeu? Gerou um impacto na saúde de todo mundo. Né? Meu povo, por exemplo, Chavante, infelizmente, em relação a povos indígenas, o meu povo é o que mais tem altos índices de diabetes por conta da mudança alimentar. E essa mudança alimentar, ela gerou também por conta do contato não indígena, mas na época o órgão indigenista FUNAI começou a introduzir alimentos que não era do nosso dia a dia, por exemplo, o arroz. Então, o arroz, para nós, não é algo tradicional, mas atualmente é algo cultural, porque hoje em dia o arroz para a gente é a base de tudo. Mas isso modificou a nossa questão alimentar. Então, eu acredito que trazer esse debate e a importância da troca de sementes, mas da valorização das sementes crioulas é importante, não somente para nós indígenas, mas para qualquer ser humano. Então, assim, né, eu já fiz 2 acréscimos. Eu acho que se vocês lembrarem de algumas outras atividades, algumas boas práticas que seja importante, né, reforçando a fala da Terezinha, se sintam à vontade, até para a gente perceber quantas ações importantes a gente está tendo no Brasil afora. Obrigada.